Então, olha lá, entendi o que é software livre, proprietário. Agora, qual que é a relação entre os softwares proprietários ou livres e os formatos de arquivos? Então, vamos ver isso. Né? Vamos ver isso aqui. Então, o que é um formato de arquivo? Olha, eu penei para descobrir uma definição boa, porque o pessoal não sabe descrever muito bem, em inglês, ou em português que seja. Então, eu arrisquei, eu peguei um pedaço e inventei para escrever para vocês. Então, eu disse assim, lendo um artigo, porque na Wikipedia é ruim, nos dicionários a descrição do que é o formato de arquivo é ruim, nos sites de fabricantes, o pessoal não sabe descrever o que é um formato de arquivo. Então, eu tentei fazer aqui. Formato de arquivo diz respeito ao modo como os dados são organizados, ou ao modo como... acho que é plural aqui. Então, o termo diz respeito ao modo como são organizados os dados produzidos em um software no momento que você vai gravar. Então, vamos lá. Abri o FreeCAD, abri o AutoCAD, abri o Word. Então, eu abri e estou produzindo informações, estou criando informações, e as informações são um conjunto de dados. Legal, né? O dado é um conjunto, soa um conjunto sem significado, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, né? E quando você organiza dados, estrutura os dados, num contexto maior você tem informações, né? É uma outra questão. Mas quando esses dados estão na memória do computador, na memória RAM, enfim. Quando eu vou gravar o dado, eu vou dar arquivo, gravar, o software pergunta para mim qual é o formato que eu quero usar, em alguns softwares, né? Eu quero salvar em PNG, eu quero salvar em JPG, eu quero salvar em DOC, ou eu quero salvar em DOCX, que é um DOC mais novo. Eu quero salvar em DWG, ou eu quero salvar em DWF, ou eu quero salvar em DWFX. Cada opção dessa é um formato de arquivo. Cada formato de arquivo descreve um modo de pegar os dados que estão no computador de modo etéreo, né, quase etéreo, ou seja, se apagar a luz, você perdeu o dado, vamos supor, e fixar o dado. Lembra que fixar é um termo que eu apresentei na semana passada, sobre direitos autorais. Então, você fixa o dado no suporte, também é outro termo da apresentação da semana passada. HDs, pendrives e tal. Então, quando o software percebe que você quer fixar o dado no suporte, aí ele fala assim, tá, em que formato? Ah, tá. Eu posso salvar em RTF, posso salvar em TXT, posso salvar em DOC. São formatos. Ah, legal. Isso que é um formato. Agora, para você ter um formato de arquivo, é preciso existir uma especificação técnica. Que é aí onde o meu slide vai acabar. Mas aí eu vou sem slide mesmo. Depois eu vou acabar o slide e mandar para quem quiser o slide. Pode entrar em contato, né, com o e-mail do Tailab, do tailab@tailab.com.br, ou o meu, joãogaspar@tailab.com.br, ou entrar no nosso site, pegar os celulares e entrar para o WhatsApp, não tem problema nenhum. Tá? Só entrar em contato com a gente. Então, olha só. Quando você salva no formato Word, quando você salva no formato DWG, existe uma especificação técnica que é utilizada pelo programa para organizar os dados no formato. Tá, então tem uma especificação técnica de DWG? Tem. Tem uma especificação técnica de DOC? Tem. Quem é o dono da especificação técnica do DWG? Autodesk. Uma especificação técnica é como se fosse uma receita. Olha, na hora de salvar em DWG, né, o documento diz, você vai fazer assim, assim, assim. Esse documento é da Autodesk. Ah, legal, quero ver, João, quero ver lá o documento da Autodesk que diz como é que salva um DWG. Você vai ficar querendo. Ah, é? Uhum.
Mas como assim? Se eu quiser fazer um programa, quero fazer lá o programa JONCAD, o FreeCAD, o cara do FreeCAD quer fazer um exportar para DWG. Ele vai pegar a especificação técnica da Autodesk? Não vai, porque a Autodesk não publica, é confidencial. Ah, caramba. Eita. Mas tem um monte de programa que tem exportado DWG, eles não têm acordo com uma empresa Autodesk? Não, eles não têm, não. Eles fazem um processo de engenharia reversa, existe um consórcio que publica um DWG similar ao DWG da Autodesk e tal. Né? A Autodesk até entrou nesse consórcio agora, mas é uma história que talvez não dê tempo de eu contar aqui hoje. Se o pessoal do FreeCAD quiser salvar o arquivo PLN do ArchiCAD, eles conseguem? Não, se eles forem perguntar na Graphisoft. O pessoal do FreeCAD for lá mandar o e-mail, mandar um zap para a Graphisoft. Ô, Graphisoft, corre aqui, ajuda o pessoal aqui. Nós queremos fazer importar e exportar PLN. A Graphisoft fala, sinto muito aí, o PLN é nosso, rapaz. Tem essa não. Não vou contar para você, não. Nós ganhamos dinheiro com o PLN. Ah, tá. Agora, vamos ver, então, quais são os tipos de especificações técnicas. Eu achava que aquele que era o slide último, mas esse aqui é o último mesmo. Então, você tem o seguinte, olha lá, confidenciais. DWG é confidencial. Você não sabe como é que é um DWG. Você não sabe como é que é um SKP do SketchUp. Você não sabe como é um VWX. Isso não é liberado para o público. Mas você sabe o que é um DXF. A especificação DXF é pública. A Autodesk publica. Qualquer pessoa pode fazer um export DXF ou import DXF. Pública a teórica que a Autodesk achar melhor que não seja. E pronto. Faz 30 anos, 40 anos que a Autodesk publica isso aí. 40 não. 30 alguma coisa. Não, 40, quase 40 anos. Enfim. Mas é uma especificação técnica de uma empresa com fim lucrativo. Tá. Então, de uma hora para outra, você pode ficar sem a especificação técnica, apesar dela estar publicada. Que amanhã, pode ser que não. Amanhã a Autodesk lança o DXF2 e abandona o DXF1, vamos supor que isso fosse acontecer, acho que não. E o DXF2 não é público. Pronto, acabou. Tá? Então, é o interesse de quem é o dono da especificação. Existem consórcios, empresas que não têm fins lucrativos e que têm um propósito justamente de produzir especificações técnicas gratuitas. Então, o XML é um formato de arquivo filhote de uma especificação técnica produzida por uma organização não governamental, que é o consórcio chamado W3C. Então é um monte de empresas que se juntam e essas empresas criam uma especificação técnica que dão origem a um formato de arquivo. Tá? Então, quem é que banca o W3C? A própria indústria. Viu? Aqui que a minha apresentação vai ter que contar com a minha habilidade internet. Então, você tem o W3C, ou WC3, mas eu acho que é isso aí, W3C, que é o consórcio que cuida da especificação técnica XML. São empresas que dão contribuições anuais e tal, e usuário, e gente, pessoa física que trabalha de graça e tal, e tem um monte de políticas, de regras, e eles criam um padrão XML e vão atualizando o padrão XML.
uma especificação técnica aberta. Se enquadra aqui, ó, na nossa apresentação, se enquadra aqui nessa aqui, ó, especificação de consórcio sem fim lucrativo e especificação pública. Tá? Muito bem. O que é mais confiável? Uma especificação técnica pública ou uma especificação técnica privada? Eu acho melhor uma especificação técnica pública produzida por um consórcio, uma organização sem fins lucrativos. Eu prefiro isso. Salvar a minha produção, salvar meus modelos, salvar meus desenhos no formato público de uma organização sem fim lucrativo. Em alguns casos, como no caso do XML, em alguns casos, a especificação, né? A especificação pública de uma ONG sem fins lucrativos se torna uma norma. Isso que eu queria chamar a atenção de vocês. O XML é uma norma internacional. O IFC também é, mas eu já vou chegar no IFC, que o IFC é parecido com isso, mas não é. Mas politicamente ou organizacionalmente é a mesma coisa. Tá? Ah, tá. Então tem uma norma ISO do XML. Tem uma norma ISO do PDF. Tem uma norma ISO do IFC. Ah, tá. E o poder público brasileiro, por exemplo, inclusive na questão do BIM, é compelido a pedir formatos. Está escrito formatos abertos, né, gente? Aqui faltou o meu slide, mas eu vou entrar aqui ao vivo também. É só escrever 10.306 decreto. Então vamos ler lá como fizemos, inclusive, se não me engano, na semana passada. Ou em alguma aula, eu sempre venho aqui. Está escrito lá no artigo 6º, né? Cadê aqui? Artigo 6º, parágrafo 2º. Disponibilização dos arquivos eletrônicos deverão conter modelos, documentos técnicos, compor projeto de arquitetura e lá, de engenharia, em formato aberto, não proprietário. Ou seja, o poder público vai estar obrigado a pedir arquivo no formato aberto. E em outro formato exigido. Aqui, eu gostaria que isso aqui estivesse escrito ou, não e. A empresa pública decide, ela não é obrigada. Às vezes a empresa não precisa do formato de proprietário, porque às vezes ela não tem um programa. A pessoa faz o projeto no ArchiCAD, a empresa não tem, a pública não tem o ArchiCAD aí. Então deveria ser opcional, mas está um e aqui. Enfim, é meio, sei lá. Né? Se possível, alterar aí o pessoal, alterar para ou, faz mais sentido. Né? Agora, o formato aberto, sim. Ah, então tem vários formatos abertos. Sim, PDF, XML. IFC é um formato aberto, mas o IFC é um esquema aberto. Tecnicamente é um pouco diferente. Tá? No caso do IFC, que é onde eu vou mais ou menos finalizar aqui com vocês, no caso do IFC, é o seguinte, é quase como se fosse uma metalinguagem, tá? Isso aqui é um outro tipo de, vou fazer mais ou menos, de especificação técnica. Por quê? Porque o IFC, né, eu vou escrever aqui do jeito, depois eu vou arrumar, IFC é uma especificação técnica sobre um esquema de dados. É muito louco isso. Eu vou mostrar para vocês o site da Building Smart.
A partir desta ET, podem ser usadas outras especificações técnicas para escrever os arquivos. Quais especificações técnicas? STP, que é o STEP, XML, JavaScript Object Notation, que é o famoso JSON. Ah, tá. Então é o seguinte, é uma coisa engraçada, e me corrijam aí o Carlos, o pessoal que está assistindo, o pessoal que é bem envolvido com isso, é como se fosse o IFC, é uma especificação técnica de entrada. Como eu entro com a informação. Já STEP, XML, tem outros, tá? Não vou perder muito tempo de vocês aqui. Tem o RDF e tal, tem formato. Então, os outros formatos são formatos de saída. Computacionalmente, eu acho que é mais ou menos assim. Então, é isso. Então, são duas especificações técnicas. Uma que orienta a entrada, uma que orienta a saída. O usuário não vê muito isso, mas não vê muito isso até o momento que ele presta um pouco de atenção em um software. Quando você vê um software, o ArchiCAD faz isso, o Revit faz isso, ele fala assim, você quer salvar em IFC ou você quer salvar em IFC XML? Quem trabalha no tal do BIM já deve ter se deparado com isso. Né? Então, se eu vou lá no site da Building Smart, IFC Formats, lá dá para perceber o seguinte, ó, olha que coisa curiosa. É convergente com o que eu estou dizendo aqui. Olha lá, IFC, vamos traduzir para o português, o IFC é uma especificação técnica. Tá? Tudo bem. O IFC pode ser codificado em vários formatos. Olha que interessante. É aquele PowerPoint que eu não tive tempo de fazer, que eu fiz um PowerPoint tosco na frente de vocês. E eu sou meio desavergonhado. Ah, tá. Então, olha que curioso. O IFC é uma norma. O IFC é a norma 16739. É uma norma de especificação técnica de esquema de dados. Uma norma internacional. Essa aqui. Ah, tá. Para ter acesso à norma eu tenho que pagar, né? Tem que pagar. Mas a especificação técnica que deu origem à norma está na Building Smart. Você pode pegá-la de graça, porque o compromisso da Building Smart, assim como o compromisso da W3C, que é aqui dá origem à internet como a gente conhece, o compromisso da OGC, que tem o formato GML, o compromisso deles, porque eles são pagos para isso, como ONG, é sempre fornecer especificações abertas, sejam especificações de esquemas de dados, que orientam a entrada da informação, sejam especificações que orientam a gravação dos dados nos HDs, que são as especificações de saída. Tá, acho que tá entendido. Eu sei que é um assunto, mas é importantíssimo no contexto do BIM. Então, olha só que interessante, como que eu estou falando, se mantém real. O formato original do IFC, o formato original de saída do IFC, é o formato STEP, mas a extensão escrita não é STEP, é IFC. Eu acho, né, que na época eu acho que eles não imaginavam que eles iam projetar para outros formatos de saída, né? Isso lá em 2000, sei lá, 2002, 2003, 98, lá há muito tempo. Né? Mas então, depois houve a necessidade de se fazer a interpretação dos dados do esquema produzidos no esquema IFC em outros formatos de saída. Então você tem o IFC XML, você tem o IFC ZIP não é, esse aqui também fora do lugar, é só uma compactação. Então a gente pula esse aqui.
Tem esse aqui, ó, baseado no IFC OWL, é uma extensão TTL, que eu não sei como é que usa, mas eu já vi muita gente da academia investigando exportação nesse formato aqui, e também no formato RDF, que é utilizado em softwares de BI, ou na web também. Talvez tenha algum colega aqui que use, saiba o que é RDF, para fazer grafos, enfim, eu não sei muito bem, tá? E você tem dois formatos candidatos. Um é muito importante para a comunidade como um todo, que é o formato JSON, que é já usado informalmente, para você publicar dados em IFC direto nos navegadores, direto nos celulares, sem ter um interpretador no meio do caminho. Se não me engano, é isso. E você tem um formato HDF que eu ainda não sei muito bem como é que funciona, está escrito aqui, mas eu não vou perder o nosso tempo lendo. E tem um formato que eu acho muito interessante aqui no futuro, que é você gravar informação estruturada em IFC direto em banco de dados relacional, que é o SQL, que é o SQL. Né? Então, isso é sensacional. No dia que acontecer isso daí, realmente vai ser incrível, porque você vai poder produzir um modelo no SketchUp, não sei aonde, no Revit, no ArchiCAD, e ele vai salvando suas informações no SQL. É uma coisa de louco. É sensacional. Tá? Eu espero muito que isso possa ser realizado. Tá? Então, são especificações técnicas para diferentes usos. O que é importante lembrar vocês que tanto faz se a especificação técnica é de entrada ou é de saída, você tem sempre esse cenário. A especificação técnica ela pode ser produzida por uma empresa que quer ganhar dinheiro e pode ser produzida pela comunidade por meio de organizações e consórcios. Tá? Então, quando a lei, o decreto 10.306, faz referência a formatos abertos, como a gente viu, recapitulando, nós temos aqui, eu peguei aqui decreto aqui, pegou um lugar nos Estados Unidos, então, 10.306 é disso que nós estamos falando aqui, né? Então, cadê aqui o nosso artigo 6º? No inciso 2º, aqui, cadê? Artigo 6º, isso aí, inciso 2º, aqui, inciso 2, formato aberto. Então, formato aberto é um formato de arquivo filhote de uma especificação técnica aberta. Para salvar meu documento em um formato aberto, eu posso utilizar softwares comerciais, proprietários, ou posso utilizar softwares livres. Fazendo o raciocínio no outro sentido, eu posso utilizar softwares livres ou proprietários para criar modelos, documentos de texto, planilhas, o que quer que seja, modelos BIM, desenhos como se fosse CAD. Então, eu posso usar programas comerciais ou livres para produzir arquivos abertos, arquivos filhotes de formatos abertos, por sua vez, filhotes de especificações técnicas abertas. O que quer dizer isso no final, ao final do dia? Isso quer dizer que eu, como um profissional da arquitetura, eu, como dono de construtora, eu, como dono de incorporadora, eu, como agente do poder público, se eu estou preocupado com melhores condições de vida para projetistas, para a sociedade, etc. Eu teria um certo compromisso ético, moral e técnico de divulgar esta informação que nós estamos aqui divulgando. Tá? Então, é assim, a pessoa chega para o agente público, a pessoa chega para o cara da prefeitura, para o cara do Ministério da Saúde, vamos dizer, e ele fala assim, doutor, quero fazer um projeto aí, falar do BIM, né? O pessoal lá do Ministério falaria, legal, é isso aí do BIM mesmo, projetista?
O senhor pode me dar uma orientação aí de o que eu tenho que usar? Não posso não. Não posso não. Vai procurar na internet. Vai falar com seus amigos. Aí vai no Cal, vai no CREA, vai não sei aonde. Cara, não tem R$1. Eu quero participar da licitação. Você tem duas opções. Você fala assim, vem trabalhar para mim, porque eu já tenho dinheiro e já comprei o programa. E isso é um problema ético. Ou você pode falar, usam de graça. Então, é isso. Usa um de graça. Mas eu vou conseguir entregar? Vai. Vai. Ah, mas o cara que falou para mim que tem um software que ele usa que paga, que custa não sei quantos mil reais, ele fala que não vai. É um problema dele, ele pode falar o que ele quiser. O país é livre, cada um faz o que quiser. Né? Não machucando o amiguinho, né? Não atrasando a vacina, pode fazer o que quiser. Mas não é verdade. Você pode usar programas livres para atender ao decreto 10.306. E se um órgão público e tal, porque o particular pode pedir formato proprietário, ele pede IFC e pronto, acabou. Né? Ou formatos abertos. A gente às vezes fala IFC, mas formatos abertos tem o IFC, XML, tem o IFC Express, tem o GML para o pessoal do GIS, tem o XML para o pessoal das notas fiscais, enfim, uma série de formatos abertos, tá, gente? Mas aqui a gente fala geralmente IFC, mas tem vários formatos. Então, quer dizer, se o agente público ele precisa obedecer ao 10.306 e o agente público não está pedindo, ou pelo contrário, ele está negando, ele não quer receber, ele fala que ele só vai pagar se ele tiver o formato proprietário e que ele não faz questão do formato aberto, não está explícito que ele está pedindo formato aberto. E se você puder ou quiser entregar só o formato aberto, tem vários escritórios de São Paulo que já entenderam isso, grandes escritórios. O cara fala, sabe o que? Eu vou entregar o formato aberto, eu não vou entregar o proprietário, porque eu estou arriscando o meu direito autoral, moral, como conforme falou semana passada. E eu dou razão a esses escritórios. Muitos escritórios estão se negando a entregar arquivos proprietários de Revit e DWG e PLN com razão. Com razão. A despeito do contratante. E, repito, com razão. Ah, tá. Se for para a justiça, ganha? Ganha. Vai demorar 10 anos, mas ganha. Ganha. Tá? Ganha. Tecnicamente ganha. Se o mundo não é técnico, aí pode ser que não ganhe. Mas tecnicamente é fundamentado a razão. Tá? Então, se o órgão público não está exigindo o formato aberto, pelo contrário, ele não quer, você pode interpelar, tá? E é bom interpelar.